Então, hoje nós vamos ver a nomenclatura das amidas, que são outra classe de compostos nitrogenados. Na aula passada nós falamos das aminas. Também tem uma nomenclatura bem similar às aminas. Então, não vai ser difícil entender e compreender um pouco sobre o que a IUPAC recomenda para esse grupo funcional. Amidas são compostos que apresentam átomos de nitrogênio ligados diretamente a uma carbonila. Então, diferentemente das aminas, as aminas estavam ligadas a carbonos normais, carbonos simples. Aqui não, especificamente você tem que ter um nitrogênio ligado a uma carbonila. Se você tiver um nitrogênio ligado a uma carbonila, já não é mais amina, passa a ser amida. Seria essa representação. E ela pode ser expressa de três maneiras. Eu tenho aqui o N ligado à carbonila. Nós temos aqui também outra amida, pois é um N ligado a uma carbonila. E aqui uma terceira amida, pois é um N ligado a uma carbonila, C-O. Porém, a diferença delas é que no N, no caso da amida não substituída, ela só tem como carbono vizinho a carbonila. Então, ela é uma amida não substituída. Agora, nós temos também a possibilidade de ter a amida, nitrogênio ligado à carbonila, monossubstituída, onde, além da carbonila, ela tem um outro carbono, apenas um outro vizinho de carbono. E vai ter, com base nisso, apenas um H. Nesse caso aqui, nós vamos ter o NH, vai ficar NH2. Nesse caso da amida monossubstituída, vai ficar NH. E temos o caso da amida dissubstituída, onde os dois nitrogênios, ele é uma amida porque tem um nitrogênio ligado a uma carbonila, porém ela tem nos seus nitrogênios ainda duas cadeias carbônicas, tá? Que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Eu coloquei R e R', mas poderiam ser os dois R's, porque poderiam ser iguais. Então, exemplificando, seria isso aqui. Aqui nós temos uma amida não substituída, pois é só o N ligado diretamente à carbonila. Nesse caso aqui, no nitrogênio tem a carbonila e tem um carbono. E, além disso, apenas um hidrogênio. E na amida dissubstituída tem a carbonila, né, ligada diretamente, precisa estar ligada diretamente. Se tivesse ali uma diferença de um carbono entre os dois, que não é carbonila, então deixou de ser amida, volta a ser amina. Mas para ser amida tem que estar o N ligado diretamente, seja para o lado esquerdo ou para o lado direito, para cima ou para baixo, mas ligado diretamente à carbonila. E uma amida dissubstituída é porque, além da carbonila, ela tem outras duas cadeias carbônicas. O nome das amidas não substituídas, que é o caso que nós temos ligados apenas à carbonila, ela vai seguir o esquema que nós já conhecemos desde lá dos hidrocarbonetos. Prefixo, infixo e o sufixo que você vai utilizar também é o nome do grupo funcional, amida, assim como eram nas aminas. E aí, se tiver ramificação, né, você precisa dizer a posição, seguindo toda aquela regra somatória do que a gente já tem visto até hoje. Então, nós temos aqui uma amida, identifica o grupo funcional amida, pois nós temos um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Então, identificamos o grupo funcional, o sufixo que nós vamos utilizar será amida. E aí, fazemos as outras etapas como a gente já faz de costume. Prefixo é analisar quantos carbonos tem, lembrando que sempre, se você tiver dupla ramificação, mas tiver grupo funcional, a extremidade sempre é a mais próxima do grupo funcional. Como nós estamos falando de amida, o grupo funcional, amida, a carbonila vai ser vai ser a extremidade fixa, né? Então vai ser o próprio 1 sempre. Então, não deixe de contar a carbonila, porque ela é um carbono, especificamente uma carbonila, então ela faz parte da cadeia. Então, não poderia dizer que tem apenas um carbono, pois o carbono da carbonila também entra. 7,
As ligações simples são o infixo -an, e aí termino com amida. Etanamida. Esse outro caso, carbonila é o carbono de número 1, logo eu vou seguir esse caminho, não o da outra extremidade. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 5 carbonos pente. Agora nós temos uma dupla que começa no carbono 3, tá? A posição é sempre de onde começa. Começa no menor número. 3, localização em. Posição 3 é para dizer que são a dupla. E termino com amida, pois é o nome dessa função. Então, é pente 3-enamida. Agora, como acontece nas amidas substituídas, seja mono ou seja dissubstituída? Escolhe-se a cadeia principal, aquela que possui o grupo carbonila, e você vai seguir a mesma regra para dar o nome, como se ela fosse uma amida não substituída. As outras cadeias ligadas ao átomo de hidrogênio, você vai considerar como substituinte, ou seja, como ramificação. Use o localizador N para indicar os substituintes ligados, unidos ao átomo de nitrogênio. Então, a mesma ideia do que a gente percebia lá nas aminas secundárias e terciárias. Então, aqui é uma amida monossubstituída, pois é amida por quê? Porque tem o N ligado diretamente a uma carbonila. E monossubstituída foi porque um dos seus hidrogênios foi substituído por CH3. Essa aqui é uma amida dissubstituída, pois é uma amida em razão de ter o nitrogênio ligado diretamente à carbonila, e no caso de substituída, pois os seus dois hidrogênios foram substituídos por, no caso aqui, metilas, duas metilas. Agora, como dar o nome? A cadeia principal sempre vai ser a cadeia da carbonila. Por mais que o outro lado seja maior ou menor, a cadeia principal é sempre a cadeia que está vinculada à carbonila. Então, essa é a cadeia principal, que tem 1, 2 carbonos. Só que você viu que no nitrogênio tem um substituinte, caso uma metila, que é um CH3, que é um metil. Ele está ligado aonde? No N. Então, você vai tratar ele como uma ramificação. Então, N-metil e o nome da cadeia principal. Então, nós estamos dando os nomes das duas partes que tem carbono. Então, N-metil e o outro lado é a regra, prefixo, infixo, sufixo. Et, só ligações sim. Termino com amida, razão da função. Então, no caso, ficou N-metiletanamida. Para essa outra, então, como eu pontuei, cadeia principal é sempre o lado da carbonila. Então, é uma cadeia principal que tem 1, 2, 3 carbonos. Agora, no caso, nós temos 2 CH3, né? Duas metilas. E as duas estão ligadas no N. Então, N, N de metil. Pois são duas, tá? Não esqueça quando tiver mais de um substituinte igual, você deve colocar o quantitativo. E aí você representa pelos prefixos. Di, tri, tetra. Dimetil. E o nome da cadeia principal, que é esse outro lado. Tem 3 carbonos prop. As ligações sim, terminam com o nome da função. N-dimetilpropanamida. É o nome desse composto aí, dessa amida. Agora que eu trago para vocês mais 3 exemplos, tá? Vou fazer com vocês para a gente observar algumas peculiaridades de saturação ou de ramificação de
diferentes, assim como quando tem ramificação tanto no N e assim como também tem na cadeia principal. Então, aqui nós temos um N ligado diretamente a uma carbonila. Então, a função é amida. Vejo que ela é uma amida monossubstituída, pois ela tem a carbonila e os outros hidrogênios, apenas um foi substituído por um CH3 no caso. Então, lembrando que sempre começa escolhe a cadeia principal, que desse caso vai ser o lado que tem a carbonila, que no caso seria esse aqui. Então, vejo que ela vai ser ramificada. 2, 3, 4, 5. Então, na cadeia principal tem 5 carbonos. Vejo que no nitrogênio tem um CH3. E vejo que na cadeia principal também tem 2 metilas, né? Tem 2 CH3. Por ordem, vem número primeiro. Então, vai ficar 2,2, N. Caso trimetil, tá? 2,2N, trimetil. E o nome da cadeia principal? Pente, ligação simples e termino com. Então, ficou 2,2,N trimetilpentanamida. Então, são 3 CH3, onde 2 deles estão no carbono 2 da cadeia principal e o outro está no nitrogênio. Agora aqui nós temos uma amida não substituída, pois ela só tem como carbono vizinho a carbonila. Então, nessa estrutura ficaria 2, onde começa a tripla, 3, onde termina a tripla, 4, 5. Não tem ramificação, a única peculiaridade aí é existir uma ligação tripla no carbono 2. Então, ficaria pente, posição da tripla, 2 in, e vou terminar com o nome da função. Pente 2-inamida é o nome dessa substância. Para o terceiro caso, agora nós temos uma amida dissubstituída, pois ela tem carbono da carbonila e mais 2 cadeias de carbono ligadas ao N. Lembrando que cadeia principal é a cadeia da carbonila. Então, nesse caso, 1, 2. Isso vai ser ramo e isso vai ser ramo. Esse ramo é chamado de CH3 e esse de CH2, CH3. E no caso é um etil e nesse caso, metil. Então, você vai organizar as ramificações. Caso, como são ramificações diferentes, por ordem alfabética. Então, N, etil. Aí o outro N, metil. E o nome da cadeia principal. 2 carbonos et, as ligações simples an, e termino com amida em razão da função. Então, N-etil, N-metil-etanamida. Esse é o nome dessa substância. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima.